Bem-vindos, amigas e amigos, a mais um N3Cast, o vosso podcast em português sobre videojogos. Este é o episódio 11 da quinta temporada. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, com o meu co-anfitrião Pedro Magalhães. Olá, muito boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. E estamos aqui para falar neste episódio sobre os jogos que nós andamos a jogar, porque já não fazemos um episódio destes há algum tempo. Mas antes, lembrem sempre convém lembrar-vos de algumas coisas. Número 1, se vocês gostam deste programa, se vocês gostam destes programas que nós fazemos, por favor, apoiem-nos. Nós só os fazemos graças ao vosso apoio e podem apoiar-nos em www.patreon.com/n3cast. Custa-vos basicamente pagar-nos um café todos os meses no tier mais baixo e depois, é claro, aos tiers mais elevados. Em troca disso, recebem ocasionalmente uns pequenos soundbites que nós chamamos os N3 Beats, que são pequenos segmentos um bocadinho mais espontâneos que nós vamos gravando ao longo da semana e estão e provavelmente estarão sempre disponíveis só para os patronos, com exceção de um ou outro que nós, por razões meramente publicitárias, que talvez façamos disponíveis ao público. Mas é uma maneira de serem insiders no N3Cast e de terem sempre a nossa opinião acerca do que se está a passar no mundo dos videojogos. Portanto, não se esqueçam, tornem-se patronos em www.patreon.com/n3cast. Também podem ajudar o programa, claro, subscrevendo ao nosso feed no anchor.com ou no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que ouçam podcasts. É sempre uma boa ajuda. Subscrevam, deixem uma análise. Quanto mais estrelas, melhor. É um prazer estar aqui a falar sobre videojogos em português. Dito isto, Pedro, vamos começar a falar talvez do que andamos a jogar. O que é que tu tens andado a jogar, Pedro? Olha, Luís Carlos, eu tenho andado a jogar aquilo que eu decidi maratonar desde o início deste ano, talvez, que é a série Yakuza. E eu já vou no no quinto jogo. O quinto jogo. Foste rápido. Foste muito rápido. Olha, tu apanhaste-me e eu demorei 3 anos a chegar ao quinto jogo. Mas se calhar tu ainda vais-me apanhar a seguir, porque eu, por exemplo, eu não tenho o 6 nem o 7, nem conta arranjar o som depressa, mas o quinto também só comecei há pouco tempo, porque o último que eu terminei foi o quarto. O que é que eu posso dizer, assim, de uma forma geral, antes de falar concretamente do quinto? Eu gosto desta série, mas eu cada vez mais concordo contigo. Este jogo, eu acho que há uma razão pelas quais este jogo, apesar de estarem cheios de personalidade, terem aquele vinco de serem jogos memoráveis, divertidos de jogar, eu percebo porque é que não estão nas listas de melhores jogos do ano das pessoas ou da imprensa, porque são jogos, já nem é de nicho, é que têm, para além de terem muita palha, eu acho que, por exemplo, o combate é apenas funcional, porque eu já entrei em batalhas que, por isso, simplesmente, ou são injustas, ou por isso, simplesmente, estão desequilibradas. Os minijogos também, uns são bonzitos, outros nem por isso. Portanto, é uma série um bocadinho mista em termos de qualidade. Eu acho que é aquela história do fast food que tu falas. Isto são jogos de fast food, porque também a qualidade está all over the place, na minha opinião. Sim, eu não sei se chamaria o Yakuza um jogo de fast food, mas realmente a série... Vê uma coisa, Pedro, a série foi evoluindo muito ao longo dos anos. O que a verdade é que o jogo que tu acabaste de largar, o jogo menos polido de todos, será o 3. É o 3, aquilo um choque saltar do Kiwami 2 para o 3. Sim, exatamente, mas lá está. Mas o Kiwami 2 já saiu depois do 6, salvo erro. Foi. Ou seja, quando estás a jogar o 4 e o 5, tu estás a notar uma regressão entre o 0, o Kiwami e o Kiwami 2. Mas há aqui uma espécie de... São jogos muito mais polidos. Sim, mas o problema é que aqui há uma situação de altos e baixos. Por exemplo, o 0, na minha opinião, não obstante algumas falhas aqui e acolá, o 0 é excelente. Sim, e tem um bom sistema de combate. Sim, eu gosto imenso. Para mim, até agora é o melhor da série. O Kiwami 1, o remake do primeiro, eu lembro-me que já há uns tempos atrás falamos com o Daniel e eu concordo plenamente com ele. É um remake fraco. Não é mau jogo, mas é fraco por vários motivos. Narrativamente, aquilo existe num vácuo praticamente como se o 0, só mandam para aí uma referência ou duas ao Yakuza 0, naquela narrativa. Sim. É como se o 0 não tivesse existido. O pacing é demasiado rápido. Falta ali coisas que no 0 havia, tipo os cabarés e isso. E o combate está muito desequilibrado, em particular porque eu sinto que eles fizeram copy-paste do sistema de combate do 0 no 1 sem pensar no equilíbrio dos combates como tal. Eu lembro de uma boss battle em especial em que para já era um gajo que era difícil de acertar com os punhos e ele mandava-me sempre para baixo com cada tiro.
Pois é, bem, assim, eu não lembro disso. Eu acho que isso terá que esperar para nós fazermos um episódio sobre os Yakuza. Sim. Sobre os Yakuza. Mas realmente, agora voltando ao jogo que tu estás a falar. Sim, o sexto. O quinto. Opa. Estás no quinto. Eu no quinto, portanto, aquilo é por partes, não é? Tem vários capítulos, cada capítulo corresponde a uma personagem. Eu não sei em qual é que tu vais. Eu vou no Kazuma. Ainda estás no primeiro. Estou no primeiro. Estás no primeiro. Eu também estou a levar o meu tempo a fazer aquelas coisinhas da completion list que dá sempre gozo. Apanhar o lixo, ir aos cabarés, karaoke, sub-stories. Exatamente. Eu acho que houve lá certas coisas, certos, por exemplo, eu não fui muito aos cabarés, mas eu gostei muito uma coisa que este Yakuza 5 tem mais focado que os Yakuzas anteriores. É que tem uma série de sub-stories, tipo uma side quest para cada personagem. No caso do Kazuma, é a vida dele como taxista. Que eu acho que está muito bem feito, essa parte do jogo. Eu gostei muito. Inclusive, conduzir o carro, tu pensas que vai ser aborrecido porque tens de ter atenção aos sinais de trânsito e às estradas e etc. Às vezes vai ser aborrecido, mas acaba por ser, para mim, divertido. Eu falei isto no nosso episódio com o Rodrigo Grande. Mas eu, por acaso, para mim, confesso que é exatamente o oposto. Eu acho esses segmentos aborrecidos, os que eu acho divertido é que são aqueles com música Eurobeat, quase como se fosse uma homenagem ao Initial D, que é quando tu andas nas perseguições de carros. Sim. Esse aí gostei mais. As perseguições de carros e as corridas de rua também já fizeste. Nas corridas de Algumas rua, já. Nas corridas de rua são pequenas coisas que dão um gozo. Dá para desbloqueares a música do Sega Rally e do Daytona. Então eu estava a fazer, é claro que eu estava a fazer a última missão contra o tipo do topo das corridas de rua e estava a ouvir lá atrás Daytona, let's go away. É muito bom. Acho que é um jogo. Acho que é um jogo que estima, de certa forma, o legado da Sega. O legado da Sega é um bom jogo para fã Sega. Tu achas que o combate deste jogo não é nada mau? Não, é muito melhor que o 3 e que o 4, Jesus. Eu acho que é tipo... Engraçado, eu achei semelhante ao 4. Achas que há uma evolução tão grande desde o 4? Eu acho que está mais próximo do 0 do que o 4. Acho que está ali um ponto intermédio, na minha opinião. Pois... Não sei, eu no 4, eu no 3 eu adiava ter que combater, sinceramente, porque combater era um suplício. Sim, sabes? Eu também. No 4 tornava-se um bocadinho repetitivo. Aqui, não na parte do Kazuma, mas no episódio da personagem que vem a seguir, que eu não te vou spoiler, há uma parte em que tu entras num átrio com tipo 100 inimigos. Mesmo inimigos, tipo, um monte de inimigos inscrevível e tu só... E aquilo que tu pensas é, vai, isto vai ser divertido. Porque realmente neste jogo lutar dá muito gozo. Até um bocadinho mais gozo. Agora, o pacing das side quests é que realmente é um pacing muito lento. Aliás, é um jogo que no geral tem um pacing bastante lento. Eu atrevo-me a dizer que as substories é o que fazem uma grande parte da palha do jogo, porque se o jogo fosse nós fazermos só as questlines principais, acredito que terminaria muito depressa, mas lá está, o jogo incentiva-te a fazê-los por causa da experiência que tu ganhas, porque alguns combates, que ainda não tive um combate difícil, mas noto muito da sacanagem que eu encontrei no 3 e no 4, quando tu tens vários inimigos, eles gostam muito de abusar no grabbing e fazer-te stunlock. Pois, não sei, Pedro, sabes, porque eu acho que tu tens, se tu explorares bem os sistemas de Yakuza, tu tens equipamentos e levels up que podes fazer para contrariar muito isso, pelo menos é o que eu sinto. Eu suponho. Em relação às side quests, eu não sei se concordo, talvez no caso do Kazuma, por exemplo, no caso do episódio seguinte, o episódio que segue ao Kazuma, eu achei até mais interessante a side story do que propriamente a história principal. Se bem que, mais uma vez, é uma coisa com um pacing muito, muito lento. Nunca tão glacial como do 4. Do 4, por exemplo, eu odiava, por exemplo, nem fiz, acho que o 4 foi o único Yakuza em que eu não fiz as side missions dos clubes de cabaré, porque eu achava absolutamente horrivelmente entediante. Não, são entediantes, mas o pior é, isto não querendo aqui desviar-me do 5, mas tu para treinares as hostesses com o Akiyama, esquece. Exatamente. É que o jogo nem sequer te dava feedback porque é que estavas a falhar. Sim, eu não fiz isso. Eu também. Eu desisti. Era uma perda de tempo. Achei que era o pior mini-jogo
achei que era o pior mini-jogo da série Yakuza, de longe. Portanto, Não, é que é aborrecido, porque até às vezes para treiná-las o treino nem sempre resultava, às vezes falhava. sim, era muito estranho, não estava bem explicado e tal. Portanto, enfim. Mas é isso, olha, eu espero que tu continues a gostar. Eu já estou no terceiro capítulo e por acaso estou a pensar em voltar a ele em breve. Acho que é o próximo jogo que eu planeio jogar quando tiver terminado o que eu estou atualmente a jogar. Um dos que eu estou atualmente a jogar. Porque há outro que eu estou atualmente a jogar que vai demorar um bocadinho de tempo. Já falaremos dele. Mas pronto, olha, ainda bem que fico contente que estejas a jogar Sim. e espero que gostes mais. Agora, realmente, lá está, o que eu posso dizer é que no próximo, se tu achas que as submissions do Kazuma são lentas, então prepara-te que o próximo capítulo vai ser... Não, é que eu às vezes até vai ser bastante mais lento. Eu às vezes até já faço button mashing no ar só para passar o diálogo, porque eu praticamente só estou a fazer aquilo já é pela experiência. É para não falar que as sub-stories, na minha opinião... Mas eu gosto muito. Eu gosto. Não vou dizer que nunca vou dizer que não, mas já vi sub-stories mais interessantes no Zero e no Kiwami 2. Mas tu, no caso, tu essencialmente tens dois tipos de side story. Quer dizer, tens outras side stories, mas no carro, especificamente na side quest, em que tu és taxista, tens essencialmente dois tipos de missões. Bem, tens três. Umas são as corridas, mas dessas não são muitas. Outras são levar os passageiros. As que tu tens mais... exatamente. Tens de conduzir de acordo com o que os passageiros esperam, não é? Que eu acho essas engraçadas, porque realmente é difícil conduzir. Tu estás à espera de fazer que seja uma coisa tipo Crazy Taxi, é exatamente o oposto. Tens de conduzir literalmente como um taxista japonês, com muito cuidadinho, muito afinadinho. E depois não ajuda tu teres de ir pela esquerda, não podes ir pela direita da via. Exatamente. Com toda a atenção. Portanto, mas eu achei engraçado, mas eu, sobretudo aquelas em que simplesmente o Kazuma conduz automaticamente e o que tu tens que fazer é coordenar o diálogo de estilo visual novel. Eu gostei muito dessas, eu achei que havia diálogos muito engraçados e personagens muito fixes. Eu não vou dizer que não. Lá está, também não joguei muitas, mas do pouco que eu joguei não ficou lá uma muito boa impressão, mas pode ser que isso venha a mudar. Pronto, eu espero que sim. Bem, então agora falo tudo. Eu vou dizer que é assim, isto é um jogo que tenho andado a jogar já há muitos meses, que é o Elden Ring. Sim. E nós temos prometida uma análise do Elden Ring com o Daniel. Estamos à espera que o Daniel acabe o jogo, já não lhe deve faltar muito. Ele virá como convidado para falar sobre esse jogo. Mas, entretanto, há umas coisas que eu gostava de dizer, sobretudo que eu sinto que... Não sei, eu acho que estraguei um bocadinho a minha experiência de Elden Ring, de certa forma. Porque eu não consegui relaxar até acabar o jogo. E agora, depois de ter acabado o jogo, estou a desfrutar muito mais dele. Até porque sinto que estou a conseguir ser um bocadinho mais experimental. Enquanto eu jogava o jogo, eu joguei o Elden Ring como gosto de jogar todos os Souls, que é sem usar keys. Aliás, no geral, isso é uma coisa que talvez falemos mais adiante. Eu cada vez gosto menos de usar guias para qualquer tipo de videojogo, mas especialmente para estes. Mas eu acho que eu acabei por ser muito pouco experimental neste jogo. Eu encontrei cedo na primeira área do jogo uma arma que eu gostava, uma habilidade que eu gostava, e acabei por tentar ir do princípio ao fim do jogo com isso. E eu acho que isso me cortou um bocadinho do gozo do jogo, porque este jogo, o Elden Ring não é que ele recompense particularmente o ser experimental. Ele exige que tu sejas experimental, senão algumas coisas são muito difíceis. Mas por um lado ele também não faz essa experimentalidade muito fácil, porque ao contrário de muitos dos outros Souls, neste aqui o nível das armas conta muito. E se tu apanhas uma arma, digamos, a meio do jogo apanhas uma arma nova, em que ela não tem leveling nenhum, tu até podes achar que ela é interessante, mas se não tiveres os materiais para lhe fazer leveling, pelo menos até mais 9 ou mais 10, ela é um bocado inútil. Portanto, nesse aspecto, eu senti que o jogo não me... Ele não é muito fácil de mudar as táticas, mas por outro lado é imperativo que o faças. É imperativo que tentes mudar táticas para tirar o maior partido do jogo. E eu realmente só comecei já mais ou menos a meio do jogo, em que eu comecei a experimentar mais com outras habilidades, como eles chamam as Ashes of War, sim. Não é? E a ver que tipo de Ashes of War é que funcionam melhor contra que tipo de bosses, comecei a tirar um bocadinho mais de gozo do jogo. Agora, recomeçando o jogo no New Games Plus, com esse conhecimento,
estou-me a divertir imenso. Estou-me a divertir imenso porque chega a bosses que de antes eram praticamente uma parede de concreto e eu agora já sei, mas se eu usar esta arte ou se eu for com uma arma deste tipo, porque faz muita diferença. Por exemplo, há lá a meio do jogo, numa das side quests, um Red Phantom, como é costume, como é típico nos jogos de Souls, toda a gente que já jogou um Souls sabe o que é que estou a falar, que nesse caso é um Red Phantom que tem a forma de uma personagem que até se interage bastante durante o jogo e até as pessoas até gostam bastante, que é o Blade, o Homem-Lobo, não é? E esse fantasma vermelho, quando eu cheguei lá, fui completamente massacrado umas 4 ou 5 vezes. E tudo o que eu tive que fazer foi trocar de arma. Fui com uma arma um bocado mais rápida e a velocidade da arma adicional foi quanto bastasse. Lá está. Porque este é um jogo em que, pelo menos para mim, da forma como eu optei a jogá-lo, conta muito quem é que acerta o primeiro golpe. Se os inimigos me interrompem, ou seja, se o meu ataque pode ser muito forte, mas se ele é tão lento que o inimigo me acerta a meio, não dá. Não funciona muito boa que seja a minha arma, o meu build personagem ou assim. Então, agora que eu recomecei o jogo, e já tenho aquela noção da maneira como o mundo do jogo está organizado. Por exemplo, em Caelid, também uma das áreas que tu podes aceder no início do jogo, à segunda vez, é completamente diferente porque tu estás a ver aquela paisagem. Eu estou a olhar para uma área que eu só cheguei no final do jogo e agora eu estou a ver, eu consigo ver que gira aquela área com aquele cume, com um caldeirão gigante. Pois é, eu estive ali no final do jogo e tal. Estou a ter muito mais gozo do mundo do jogo e a apreciar muito mais quão interligado o mundo do jogo é. Agora que estou à segunda vez. E é porque ele é mesmo muito interligado. O jogo, tu quando começas o jogo, tu na realidade tens acesso a todo o mapa menos 2 áreas, basicamente. Sim. Basicamente. Só que o jogo esforça-se muito para te esconder esse facto. O jogo quer mesmo que tu penses que estás preso naquela zona inicial. Eu só descobri que tu quando começas o jogo podes ir logo para a segunda zona. Mas eu só descobri isto depois de ter terminado a primeira zona, de ter saído lá, conquistado aquele castelo, o Stormveil Castle, que é onde está o primeiro grande boss do jogo, e depois é que fui controlar o castelo e percebi, olha, eu podia ter vindo para a segunda zona a pé, não era preciso ter morto boss nenhum. O jogo esconde isso muito bem, talvez até um pouco bem demais, eu acho. Porque eu acho que teria gozado mais o jogo da primeira vez se eu tivesse sentido que podia visitar um jogo praticamente todo assim, tipo... Não vou dizer tipo Skyrim, porque este não é um jogo que tenha scaling. Neste jogo, os inimigos realmente são mais difíceis à medida que tu avanças nas áreas. Mas era engraçado ter sentido um bocadinho mais essa liberdade. Eu acho que essa versatilidade é engraçado tu teres encontrado no teu New Game Plus, porque eu pessoalmente senti isso logo na minha primeira playthrough. Porque, não me perguntes porquê, mas este foi aquele Souls-like que eu meti na cabeça que eu queria derrotar logo tudo à primeira. Não foi fácil, mas, por outro lado, eu acho que este é o Souls-like que... Mas como assim derrotar tudo à primeira? O que queres dizer com isso? Ou seja, na minha primeira playthrough. Ok. Querias matar os boss todos à primeira. Isso se eu fosse um super jogador, não. Também não... Isso era difícil. Então eu que não sou bom a jogar, não sou bom a jogar Souls-likes... Pedro? Quem é? Olha que já vi gente... Temos, por exemplo, o Let Me Solar, que derrotou a Malenia só tipo a esquivar-se, isso acho que só levou um único golpe todo e ele está despido praticamente, só tem um pote na cabeça e uma espada de um lado e do outro, dos katanas. Sim, isso é muito bom, mas não é a experiência geral. Aliás, este Soul, mais do que qualquer outro Soul, eu acho que o teu nível conta muito. Porque, por exemplo, agora, aquele boss que toda a gente fala, logo no início, que é o Margit, que é relativamente fácil chegar a ele, consegue chegar a esse boss em 10 minutos depois de começares o jogo, e normalmente o que acontece é que ele desmaga contra uma parede, não é? E há pessoas que ficam lá cabeçada neles até perceberes que o jogo realmente quer quando tu chegas a esse boss é que tu te vais embora e vais explorar e aumentes o nível. Porque aqui acho que mais do que em qualquer outro solo o nível conta muito. Não necessariamente o build, é claro que o build que tu fazes decidir onde ele metes os pontos para teres acesso a esta arma ou a este spell conta, mas sobretudo aquelas defesas que tu aumentas só por subir de nível, acho que contam muito. Acho que contam bastante. Porque eu noto que quando eu cheguei ao Margit pela segunda vez, depois de ter explorado basicamente aquela primeira zona toda, eu senti que eu derrotei... É verdade que eu era o melhor jogador. Mas
sejamos francos, isto já é tipo o meu quinto Souls. Eu já sei o que é que se passa ali. O meu skill, a minha capacidade, o meu conhecimento das mecânicas de Souls não melhorou assim tanto, não é? Entre a primeira vez que confrontei o Margit e a segunda vez que confrontei o Margit. Melhorou um bocadinho, porque eu percebi aquelas idiosincrasias que o Elden Ring tem em relação ao Dark Souls, como por exemplo que existe uma barra escondida para fazer stagger aos inimigos, que certos ataques dão mais stagger do que outros. Tu, quando bloqueias, podes fazer um contra-ataque usando o ataque forte. Tudo isso que são coisas que não são assim necessariamente muito explicadas, e vais tendo mais prática com isso e tudo mais. Ok, é claro que eu era um bocadinho melhor jogador, mas a grande diferença que me permitiu dar um power de estalos no Margit quando eu cheguei lá pela segunda vez foi o meu nível, porque eu tinha feito aquela área toda e tinha um nível muito mais avançado. Acho que isto é mais do que nos outros Souls, o nível aqui conta bastante. Conta. Eu também acho que sim. Portanto, até que eu muitas ocasiões eu senti a necessidade de encontrar sítios para farmar runas, porque havia bosses que esquece, mesmo com o equipamento, com skills não ia lá. Pois, por acaso neste jogo eu não farmei muito, por acaso neste jogo eu os meus níveis quase todos na exploração. Eu acho que eu sou capaz de ter, na minha primeira playthrough, acho que sou capaz de ter feito farm 1 hora ao todo, talvez 1 hora e meia no máximo. Eu fiz durante várias horas, porque a verdade é que eu acho que uma das coisas que eu mais gostei neste jogo foi de explorar, porque este não é daqueles típicos mundos abertos que são bloated, diga-se, há algo ali muito orgânico que dá-me gozo de explorar. Sim, e tem uma coisa que me ajuda, é que o mapa não é aquela folha de cálculo da Excel que puxa logo pelo teu OCD, porque tu sabes que existem coisas, mas tu não sabes onde elas estão, e como tal tu não sentes aquele impulso para preencher os pontinhos da folha. Eu senti-me tão estúpido que eu só passado 28 horas é que percebi como é que se apanhavam os pedaços do mapa. À primeira vista não é óbvio, não. Não, eu só passado 28 horas é que percebi. É daqueles sítios, ok. Uma luzinha ali, discreta. Sim. Não é uma luzinha discreta. Não, mas é que eles estão... os sítios onde os pedaços do mapa estão marcados no teu mapa antes de estar preenchido. Sim. Muito levemente, mas eu não tinha percebido isso. E depois é isso, é assim. E a partir daí o jogo também foi bastante mais interessante. Porque antes, repara, eu fiquei quase 30 horas Pedro, a pensar que o item mais raro no jogo são os pedaços de mapa. Não. É muito, muito difícil. Mas sim, dizer aqui que estou a jogar pela segunda vez e pronto, e não tenho grande coisa a fazer, porque eu já matei os bosses todos na minha primeira playthrough, já apanhei as armas todas, fiz basicamente um 100%, um completionist run, mas agora estou a jogar só mesmo pelo gozo, porque realmente é um jogo divertido de jogar. Sim. Eu pessoalmente também, aliás, eu quero fazer a minha segunda playthrough em breve, mas quero fazer com um build de magia. E então eu estou agora a farmar para conseguir algumas stats para... Sabes que eu desisti disso, pá. Por ser broken, a magia. Não. Eu não me consegui habituar. Eu comecei a jogar, eu joguei, eu investi muito na inteligência durante muitas horas e isso também me atrasou muito a acabar o jogo. E o que eu senti foi que tu demoras muito tempo até teres acesso a spells bons. E tu podes, porque a diferença entre os spells bons e os spells assim de iniciante é tipo, são tipo 20 níveis. É tipo, tu tens que ter... Tu chegas a 20 em inteligência, não é? Acho que é inteligência, está tudo bem. Chegas a 20 em inteligência e a partir daí tens uma razia em que só tens o teu próximo spell bom se chegares a 34 ou 46 ou uma coisa do género. Tens de chegar muitos níveis até teres acesso a uns spells fixes. Portanto, é claro que há maneiras de contornar isso um bocadinho, consegues sempre ter uns itens que fazem um bocadinho de boost à inteligência, mas depois eu achei que não era tão variado, achei que era um bocadinho mais tipo ficar parado num lugar e fazer piu-piu-piu. Sim, enquanto um dos fantasmas que tu invocas destrói o inimigo. Sim, exatamente, não é uma coisa... Eu tentei isso e joguei durante muito tempo, muitas horas, e às tantas acabei por me fartar e fiz um respec para o build com que eu tradicionalmente jogo os Souls-likes, que é o build paladino, que é basicamente strength e fate com um bocadinho de destreza para poder usar umas armas mais complexas, e estou-me a divertir imenso com esse build. O build que eu fiz até quando eu acabei a minha primeira vez foi basicamente com... Lá está, eu estava com força pura mais magia, porque há algumas armas colossais. Há uma arma colossal que eu usei durante a maior parte do jogo, que foi a arma do General Radahn, que faz um bocadinho de scale com magia.
e tem um ataque, lá está, tem uma Ash of War bastante boa. Mas na altura em que eu estava nos últimos bosses do jogo, desisti da parte da magia e fui completamente strength build. E foi muito divertido como é jogar com o strength build nos solos. Sim, eu por acaso gostava de pôr a minha strength em 99 porque há uns martelinhos que fazem scale com força. Sim. Em Rank S, aquilo basicamente transforma todos os bosses em pó. Sim, é aquele martelo de pedra, não é? É, martelo de pedra. Pois é. E tu podes equipar 2, são colossais. Sim, na segunda playthrough, não é? Sim. Na segunda playthrough. É, só existe um por playthrough, infelizmente. Sim, é aquele que está no castelo, não é? No primeiro castelo do jogo. Eu usei esse... Não, por acaso é o outro que está... É naquela área, primeira área depois do elevador, do primeiro elevador que tu apanhas, gigante. Ah, é? É. Eu agora não me estou a lembrar do martelo, mas é um martelo maior do que esse que tu falas. Ok, como é que se chama? No Alto do Platô? É aquela área que está perto da cidade, da cidade com palácio, onde tens a Elden Tree. Sim. Está-me a escapar agora o nome. Esse é o Alto do Platô. É engraçado, eu acho que eu não encontrei esse martelo na minha primeira playthrough. Existe. Eu tinha um martelo semelhante, que também faz Rank S, e foi esse martelo que usei para matar a Malenia. Com uma Ash of War até bastante básica, mas sim, é engraçado usar esses martelos e fazer dual build. Se bem que eu acho que o dual build neste jogo não é grande coisa, porque tu não tens quando tu fazes dual build neste jogo, isso não altera os teus ataques. Basicamente podes usar o R1 para fazer um ataque com uma mão e o R2 para fazer o ataque com uma mão do outro lado. Sim. Só tens o benefício de ambas as armas nos ataques de salto, penso eu. Sério? Eu acho que sim. Okay. Eu acho que sim, não é? Exceto com algumas armas que são específicas para dual build, como por exemplo as armas pulsais do radar. Mas enfim. Acho que já ficámos assim um bocadinho de tempo sobre o Elden Ring. Pedro, outra coisa que estejas a jogar? Olha, como eu te falei, eu tenho andado a maratonar em Yakuza, tanto até que eu não peguei seriamente noutras coisas, mas confesso que tive ali uns cheirinhos dos nossos amigas Mini. Sim. Eu quis experimentar um jogo que não está lá incluído, que é da Psygnosis, por piada. É um jogo chamado Baal. Aquela entidade satânica. Sim. Que nós já confrontámos no Diablo 3, mas não sei pronunciar o nome. Sim. Mas tem esse nome, é um B, 2 A's e um L. É assim que se chama o jogo. Aquilo é um jogo bizarro. Tem aquela típica direção artística da Psygnosis que nós adoramos. Sim. Mas o jogo é estranho de jogar e não é muito amigável. Aquilo basicamente, tu tens, acho eu, 6 níveis, que são mapas enormes, estilo quase Metroidvania, só que com a diferença que tu não consegues consultar o mapa. Tu jogas com uma espécie de ranger espacial que tem que andar por aí a destruir geradores, que é para tentar, segundo a narrativa do jogo, impedir com que se abra um portal para o Baal invadir. Sim. Eu gosto do conceito, a jogabilidade é funcional, mas tem ali vários problemas. Para já, tu tens fall damage, que para mim é uma coisa inconcebível em jogos 2D. Depois, os inimigos fazem-te respawn e tu tens munição limitada. E também fazer saltos neste jogo é quase impossível. Tu tens que carregar na diagonal mais o botão de disparo e tu tens lá minas que se tu pisares acidentalmente matam-te logo. Portanto, é o teu típico jogo de amiga em termos de dificuldade. Tanto que eu não avancei... Tens que carregar o botão de disparo para saltar. Aliás, o botão de disparo tu tens que segurar e depois tu seguras na esquerda ou na direita para disparar. Tu para saltar tu tens que expressamente segurar no botão de salto e depois fazer diagonal, mas tu tens que fazer mesmo ali com muita força com o polegar para ele registrar a tua diagonal. Senão... e depois não ajuda. Eu acho que isto é aquele problema. É aqueles jogos do Amiga que não interessa as facilidades que tenhas para jogar, eles são disfuncionais logo a partir de um método de controle. E é chato, porque lá está, o conceito tem aquela cena que nós falámos no nosso episódio do A500 Mini, é que é interessante. Do ponto de vista de design, o jogo é interessante e também da apresentação audiovisual, mas pronto, lá está. Precisava de um botão de salto. Precisava de fazer as coisas, mas já precisava de inimigos que não fizessem respawn. Depois precisava de um mapa in-game. Sim. Eu acho que só essas duas coisas já tornavam uma experiência muito mais... Eu acho que eu prefiro não ter essas duas coisas e ter um botão de salto, Pedro. Isso pronto, mas é assim. Mas... Eu já joguei e acabei a gostar de muitos jogos com inimigos que fazem respawn. Mas já há ali inimigos que... É assim, também o jogo, eu até tenho aqui um problema
que eu, pelo menos do que eu estive a ver no YouTube, não me parece ser um problema nos emuladores de Amiga e até no hardware original. É que, pelo menos no A500 Mini, o jogo corre tipo com o dobro da velocidade e eu já tentei fazer tudo e mais alguma coisa e aquilo não consigo. Já tentei pôr menos memória, mais memória, não, esquece. Aquilo não percebo porque não corre como pretendido. Funciona, mas não corre como... Pois. Eu acho que o jogo talvez o jogo mais conhecido desse género no Amiga, e é um jogo que até não se joga mal, é o Gods. Não é bem mesmo, quer dizer, não é bem a mesma coisa, não é? Porque o Gods não é propriamente um mapa gigantesco, como o Bolt apresenta. Sim. Aquilo são níveis pequenos, o Gods, que basicamente são quebra-cabeças disfarçados de níveis. Pois talvez seja mais o perdão. Como é que se chama? O Heart of the Beast, acho que era assim que se chamava. Também não. Opa, é complicado de explicar. Esse era mais Metroidvania. Sim, mas pronto, são diferentes. Apesar de serem ambos da Psygnosis, os jogos são diferentes. É complicado de escrever. Ok, bem, é uma questão de verificar. Mas eu, com base na tua pequena análise, eu acho que consigo viver sem esse jogo na minha vida, porque eu gosto de jogos que me deem um botão para saltar, sinceramente. Sim, é o meu requisito mínimo. Mas olha que isso era uma coisa, isso era para a tua dia no Amiga, tu não teres um botão de salto. Eu sei, tinhas que usar muitas vezes, se fosse o cima já era muito bom. Sim. Não é? Até porque tu aqui, opa, lá está, não podes fazer mapping porque tu no A500 tu podes fazer mapping de vários botões, portanto tens essa facilidade, mas aqui não há um botão de salto dedicado. Não tinhas que fazer um macro, lá está. Pois. Tinhas que fazer um macro, é chato, ok. Bem, eu também inspirado no nosso jogo do Amiga, no nosso episódio do Amiga 500, eu comecei a jogar o Simon the Sorcerer, só que segui a tua recomendação e joguei a versão GOG em vez de jogar a versão Amiga, por causa das vozes. Eu tenho algumas reclamações a fazer. Em primeiro lugar, as vozes são fantásticas. Eu concordo contigo. Tem um voice acting fenomenal. E eu adoro o jogo. Neste jogo, até os créditos iniciais, antes do ecrã de título, ou depois do ecrã de título, até meteram uns voice-overs e são divertidos e tu ficas a ver aquilo. E este jogo é genuinamente divertido. É um jogo que tem muito boa escrita, que é genuinamente divertido. Às vezes nós tentamos jogar jogos que fazem graçolas ou que tentam ser cómicos ou assim, e eu acho que esforçam-se demasiado. Eu acho que são aborrecidos. Aqui, este jogo houve um par de coisas que me fez rir imediatamente. No entanto, eu tenho umas reclamações. A minha reclamação é que este é um jogo que praticamente não tem opções, não é? Tanto que até gravar e fazer load é através de usar um item no jogo. Portanto, eu acho que não tem opção para corrigir isto. Desculpa interromper-te. Eu acho que a versão que tu jogaste está a correr no Scamv. Eu tenho a ideia que o Scamv tu podes gravar à parte, assim no menu de lá. Talvez, mas eu não sei isso, não é? Não tenho essas instruções em lado nenhum. Ok, estranho. A GOG não te dá essas instruções em lado nenhum, sabes? A GOG mete o jogo a correr com uma layer do Scamv, mas não te dá nenhuma informação, nem é fácil de aceder a nenhuma informação do Scamv. Acredito que sim, acredito que quem conheça o Scamv, que saiba que pode fazer Alt mais F5 ou Ctrl M qualquer coisa para ter um efeito, mas isso não é uma informação que me tenha sido dada. De qualquer maneira, isto não é um problema, porque lá está. O que eu estou a dizer é que o jogo não tem opções no sentido que, por exemplo, eu estou a jogar a versão áudio do jogo, não tem legendas. Sim, isso também é algo que... O que às vezes com aquele sotaque inglês um bocadinho mais ferrado... É difícil de perceber. Sim, isso também confesso que é estranho, sim, porque as versões originais, que sem vozes, por razões óbvias, vê-se o texto dos personagens a falar, eu não percebo porque é que eles não... É que atenção, é que isso não é nenhuma limitação da versão que estás a jogar, aquilo foi mesmo uma decisão de design, não percebo porquê. Eles disseram, metemos vozes, não precisamos de texto. Eu acho que do ponto de vista da acessibilidade é péssimo, sim. Sim. Porque há, por exemplo, há uma coisa... Por exemplo, houve lá uma pedra, que a pedra tem uma palavra escrita, que é beer, cerveja, e eu tive que ver a descrição da pedra umas 5 vezes até perceber que era... Para perceber se era cerveja ou se era barba. Não é? Beer ou beard. E há outras coisas, há outras coisas assim. Portanto, é uma coisa mínima. O que eu reparo é que as versões GOG... O GOG pauta-se por esta coisa de que aquilo que eles fazem é meterem jogos velhos a correr, e realmente corre, o jogo corre otimamente, mas eu não diria que é a melhor versão, porque, como nós falámos, a versão GOG, por exemplo, não tem scanlines, que é uma coisa que tu podes meter muito facilmente na versão do Amiga. E faz um bocadinho de diferença.
Para começar, eu não consigo jogar o jogo em full screen. O jogo em full screen é uma pura sopa de pixels. O que eu fiz foi fazer... Isso eu sei, porque é um atalho universal do Windows. Fiz Alt-Enter para minimizar a janela e depois redimensionei-a para uma coisa que me fizesse o meu gosto. Não é? Mas realmente o jogo, mesmo assim, o jogo sem scanlines, sem nenhum upscaling, é um bocadinho sopa de pixels. Agora, farto isto. Este jogo é maravilhoso. Isto é um jogo que é super divertido. Os puzzles são muito bons. É um jogo que não te deixa encravar. Ou seja, ou melhor, tu podes encravar. Tanto que eu encravei bastante. Fiquei uma ou 2 horas a andar para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Mas não é daqueles jogos em que tu possas fazer uma coisa que significa que já não vais conseguir acabar o jogo. Isso. Faças o que fizer. O que é muito bom. Super divertido. Por exemplo, há lá uma parte em que os personagens logo no início do jogo perguntam: como é que tu sabes que nós somos feiticeiros? Porque eu estou a apontar o cursor para baixo. Exatamente. É a minha piada preferida. Exatamente. Porque quando eu passo o cursor por cima de vós, diz feiticeiro. Não é? Esse é muito bom. Tem muito bom sentido de humor. Faz umas coisas muito boas o jogo. E é colorido, é divertido, tem muitas referências engraçadas a Os Anéis, Nárnia. E as histórias de fantasia. É bastante bom. Muito bom nesse sentido. Colorido, cenários muito fixes, algo labirínticos, mas não tanto que tu não te consigas habituar a eles. Não é? As coisas estão bem feitas. Agora, este é um jogo do seu tempo. E significa que às vezes o que falta não é necessariamente, não há uma falha lógica da tua parte, é uma questão de caça de pixels. Eu antes de ir ter contigo hoje, Pedro, eu estava a jogar o jogo e eu tinha 1 hora para jogar antes de ir ter contigo e estive dessa hora, tive 40 minutos a deambular por cenários sem saber o que fazer, até reparar que neste cenário por onde eu já passei umas 10 vezes está aqui uma pedra que eu posso apanhar. Ao contrário de todas as outras 20 pedras iguais pelas quais eu já passei, então, que não dava para apanhar. Eu agora vou-te dar aqui uma novidade. Um dos Fs faz highlight dos hotspots. Um dos Fs? Os Fs do teclado é. Teria sido bom saber isso, não é? Enfim, acho que eu devia ter lido o manual de instruções. Acho que é isso. Yep. Acho que eu devia ter lido o manual de instruções. Mas ainda bem que sei. Mas não é culpa, também bem apontado. Eu não me dei ao trabalho de ler o manual de instruções porque achei que o jogo não tinha assim nada de dificuldades, mas realmente devia. Sim, por regra geral, os point and click são acessíveis porque pronto, não há muito a dizer. São jogos onde tu lá está, tu tens que combinar objetos, fazer puzzles, clicar em coisas. Não são jogos particularmente complexos. Não. Portanto, é compreensível que o porquê de não teres lido o manual. Mas depois tem essas Mas é estúpido. E fica aqui um anúncio de serviço público. Leiam os manuais. Exatamente. Não sejam burros como eu. Se estão a jogar um jogo retro, leiam o manual. Eu acho que isto é verdade para qualquer jogo antes da geração PlayStation 3. Se o jogo surgiu antes da geração PlayStation 3, leiam o manual. Antes da geração PlayStation 3 360. É recomendado. Não sejam como eu. Não sejam como o Luís Magalhães. Não sejam burros. E fiquem em 40 minutos à procura de uma pedra. Portanto, é isso. Mas estou a gostar bastante do jogo. Apesar do problema, lá está, acho que visualmente não está tão bom como no Amiga Mini, mas realmente sonoramente é muito fixe. É muito fixe ter as vozes. É um jogo delicioso. Eu não sabia que estava literalmente 24 horas depois de eu começar a jogar, anunciaram que vão fazer uma prequela. Portanto, sim. Isso foi engraçado. Eu só espero que seja melhor que as sequelas, nomeadamente o 3D, o 4 e o 5, que pelo menos de acordo com a comunidade não são muito famosos. Mas eu também confesso que eu nem sabia que havia 4 e 5. E habitualmente são descartados pelos fãs, porque nem sequer tens acesso. O 3D tens acesso na Gola. O 2 também, mas eu falo por mim, não é que o 2 seja mau jogo, mas eu pessoalmente não gostei muito. Ok. Tudo bem, eu não sei, talvez eu experimente, mas depois numa outra ocasião, não é? Mas por enquanto estou a gostar e lá está, isto é aquela coisa, apesar de eu não estar a jogar no Amiga 500 Mini, foi o Amiga 500 Mini que me voltou a gerar o interesse em jogar este jogo e às vezes sabe bem jogar assim um jogo retro, aliás, cada vez mais sabe bem jogar assim um jogo retro. E lá está, para mim, o busilis da questão é o poder gravar em qualquer lado. À medida que eu avanço pela minha vida adulta e poder gravar em qualquer lado
é uma peça fundamental É assim, praticamente qualquer jogo. isso e autosaves, para mim também. Às vezes nunca sabe quando é que há uma falha de luz. Eu já perdi uma hora de progresso em Yakuza em Substories por causa disso. Por isso é que é. Isso é a grande vantagem da Switch, não é? Enfim. Ok, pronto. Tenho mais alguma coisa a acrescentar? Senão eu tinha mais um jogo da Switch que eu queria tocar muito levemente. Então, olha, força os caras que eu não tenho assim mais nada a acrescentar. Estamos aqui a falar também de um jogo retro, mais ou menos, que é o... Eu arranjei o volume 2 Prini Presents, que tem o Zettai Hero Project, acho que é Project. Sim. Zettai Hero Project, porque Unlosing Ranger. Unlosing Ranger versus Evil Dark Death Man, ou Evil Dark Man, ou uma coisa do género. Pronto, enfim, e o Makai Kingdom. E eu acho que fiz uma burrice. Porque eu tenho o primeiro presente volume 1, que é o Phantom Brave e o Soul Nomads and the World Eaters. E tenho este. E eu não sei porquê destes 4 jogos da NIS, da Nippon Nishi para a Nintendo Switch, por alguma razão eu decidi começar a jogar o Makai Kingdom. Não sei porquê. Que eu acho que é capaz de ser o mais fraco dos 4. Mas ainda assim, olha, foi por onde eu me meti. Portanto, é o que eu estou a jogar. Foi mesmo aquela de... Eu recebi um jogo novo, abri a caixa e pensei, às vezes sabe bem jogar o jogo que se acabou de receber, não é? Então eu comecei a jogar este jogo e devo dizer, o jogo tem todo o charme dos jogos da Nippon Nishi, não é? Tem aquelas personagens coloridas, sim. Tem o diálogo interessante, tem muitas oportunidades de personalização. Este port não é um port muito bom. Eu acho que os Prini, acho que este port foi mesmo feito por Prinis. Muito possivelmente. Porque os personagens ou são super pixelizados, ou se ligares o filtro, são super baixos, super blurry, não é? Ou não há praticamente upscaling nenhum de nada que exista no ecrã. O jogo tem o aspecto de um jogo de PlayStation 2 com a resolução exageradamente ampliada. Não há nenhum tipo de upscaling. E este jogo tem bugs fatais. Eu estava... E no primeiro, literalmente nas primeiras 3 horas de jogo, eu acedi a um evento do jogo que não consigo... Ele fazia crash para o desktop da Switch. Simplesmente. Eu não conseguia jogar. Eu sequer sabia que isso era uma possibilidade. É uma possibilidade. É incrível. Isto é um jogo que veio de uma caixa, foi comprado, full price. Eu tento aceder a um evento, que é um evento de história do jogo. Ele faz crash para o sistema operativo da Switch. O que é que eu fiz? Só porque olha, tentei fazer debugging, não é? Tentei fazer aquela coisa que a pessoa se habitua depois de muitos anos a jogar no PC. Vamos aqui mexer nas opções, ver se há alguma coisa que conserte isso. Consegui aceder a esse evento mudando a língua falada, os voiceovers de inglês para japonês. Em japonês funcionou. Pronto, ok, tudo bem, random, mas ainda bem. Mas é claro que a pessoa fica sempre agora, fica a jogar. Isto é um jogo potencialmente de 100 horas. Eu vou chegar ao boss final depois de 100 horas a jogar e o jogo vai-me crashar e não vai deixar acabar. Que vai ser muito mal, é? A pessoa fica assim um bocadinho... Eu quero acreditar que eles testaram a história, não é? Que eles fizeram que houve alguém que pegou neste jogo e jogou do princípio ao fim. Mas, sendo que é um jogo que tem tantas possibilidades, não é? Há tantas coisas que tu podes fazer para personalizar a tua base, podes criar um exército infinito, podes ir até nível 9999, tudo isso, que é um jogo tão flexível, eu tenho um bocadinho medo do que possa vir a acontecer à medida que se avança no jogo, não é? Não sei sobre nada, por amor de Deus, depois do que sucedeu, é tipo... Pois. Quem diria? Agora temos crash para desktop nas consolas. Pá. É muito chato mesmo. Eu nem sequer sabia que isso era uma coisa. Eu tenho dificuldade. Lá está. Eu se for avaliar este jogo, não entra esse caso. É claro que estou agora com 5 horas de jogo, não vou fazer uma análise, não posso fazer uma análise, mas eu acho muito difícil que a análise seja outra coisa senão a evitar. Porque, por muito bom que um jogo seja, a partir do momento em que há a possibilidade de tu estás a jogar e dele-te crashar e de perderes o teu progresso, um jogo com bugs deste nível não dá para recomendar um jogo assim, não é? Por muito bom que o jogo seja. Quanto muito depois reavaliando depois de ser patchado, mas quem é que nos garante que é patchado? Pois não sei, ele já teve um patch, eu por acaso tenho um jogo atualizado. Ele teve um patch no momento em que eu meti o cartão na Switch, ele fez logo download um patch.
Claramente não foi um patch Pá, compreensivo. é sério, o grande mal dos consoles adotarem a internet foi que já ninguém quer saber de Q&A para nada. É tudo fazer patches para remediar a situação e pronto. Quem comprou um jogo em África destes e não tem acesso à internet, olha, desenrasquem-se. Exatamente, não funciona. Opa, fogo. É muito chato. Eu fiquei chocado pela fraca qualidade de produção deste. Eu nem sei se eles chamam remaster, sinceramente. Não sei se eles chamam isso ou se é simplesmente uma reedição. Mas é muito mínimo. Não tens nada de qualidade de vida. Lá está. Eu não estou a falar muito do jogo, porque o jogo é perfeitamente funcional. É um jogo da Nipponichi. É um jogo de estratégia por turnos. Tens muita flexibilidade, essencialmente, na criação de personagens. Todos os personagens podem usar qualquer arma. À medida que matas inimigos, podes começar a criar unidades dos inimigos também. Não é? Podes quase praticamente todos os monstros que tu derrotas, podes criá-los na tua base e depois levá-los para a batalha. É mesmo um jogo de estratégia extremamente flexível. Os mundos em que tu entras, mais uma vez, tu tens sempre tu basicamente, para conquistares o mundo, tens que adquirir certa quantidade de pontos, a fazer várias atividades nesse mundo. A que dá mais pontos normalmente é matar inimigos, mas não só, também pode ser em apanhar pedras e atirá-las para fora do cenário, às vezes isso expande o cenário. É um jogo bastante complexo, estrutural e mecanicamente muito complexo, com muitas ramificações para onde o jogador crescer. Agora, a parte técnica, a execução técnica, realmente é o que eu tenho de falar mais aqui, porque deixa muito a desejar. Isto é um jogo em que tu não podes, e sendo que algumas batalhas, como normal num jogo de estratégia em tempo real, num jogo de estratégia por turnos, como é normal, algumas batalhas podem durar entre 30 minutos e 1 hora, tu não tens a opção de gravar a meio de uma batalha. Nem um quick save sequer. Não tens sequer um quick save, não tens um suspend. O suspend é o suspend da Switch. Se tu quiseres jogar outra coisa entretanto, azar. Não perdes o progresso nesta batalha do Makai Kingdom. Eu percebi isto na PlayStation 2. Ok, tudo bem. Não é? Eu não quero milagres. Na PlayStation 2, se calhar, fazer um suspend ainda era uma coisa que tecnicamente exigia um bocadinho mais. Agora, estamos em 2022. Estão a meter num jogo destes, numa Switch, num cartucho, numa portátil. Nos jogos de estratégia por turnos do Game Boy Advance, eles tinham percebido que era importante numa portátil ter uma função de suspend, porque a bateria podia acabar. Exatamente. Não é? Portanto, é absolutamente insólito e absurdo. Muito triste pelo pouco brilho com que a NIS decidiu tratar estas propriedades. Sim, por um lado eu fico contente que elas tenham, digamos, uma reedição para ser mais acessível a chegar a elas, mas está também do que é que nos serve uma reedição se tem problemas técnicos que as comprometem. Claro, e lá está, no momento em que o Lapucell Tactics estiver disponível para pre-order, eu vou fazer pre-order, claro, porque eu preciso do Lapucell Tactics na minha vida. E eu sempre quis experimentar esse jogo, acho que é dos Tacticals mais acessíveis. Mas faço um bocadinho a contragosto, sabendo que, oh boy, o que é que me vai calhar? Será que o jogo vai carachar? Não, quando eu estiver a jogar. Quando eu estiver a jogar é duro. É duro. Porque eu quero apoiar estas iniciativas. Estas iniciativas daqueles jogos extremamente nicho da era PlayStation 2 serem disponibilizados em hardware atual, eu acho que é super importante apoiarmos estas iniciativas. Mas bolas, a qualidade foi atroz e deixa-me muito desapontado. É muito chato isso, de facto. Eu espero que eles nas próximas reedições que eles façam, isso não venha a ser um problema. Espero que eles tenham mais cuidado, porque é assim, eu acho que do ponto de vista da preservação é importante cada vez mais estas experiências de outrora estarem disponíveis no maior número de plataformas possíveis, principalmente plataformas estas que depois permitam uma flexibilidade para exportar através de código-fonte para muitas outras mais no futuro. Mas é um acto que tem de ser feito com cuidado artesanal, não é andar ali um porta às 3 pancadas e pronto, acabou-se a história. Sim, mas realmente é isso. É isso que parece que foi feito, que foi feito aqui. É realmente muito... Não sei, deixa-me um bocadinho desapontado. Eu tenho 5 horas dele, não sei.
se vou continuar a jogar o jogo, porque eu realmente gostava de acabar este jogo, mas ao mesmo tempo fico a pensar que eu tenho tantos RPGs de estratégia de qualidade na Switch ainda para jogar, que se calhar estar a jogar um porte meio rasco do Makai Kingdom não será a melhor utilização do meu tempo. Opa, olha, o que é que eu posso dizer? Eu espero por mais patches, talvez. Pois é. Sim. E pronto, e lá está. E depois, há que admitir, fora esta parte, esta componente técnica, o Makai Kingdom é o básico da Nipponishi. Eu acho que, lá está, eu não sei muito bem o que é que me puxou para começar a jogar este, porque acho que qualquer um dos outros três seria uma opção mais interessante. Este é um jogo, basicamente, em que eles disseram: olha, vamos fazer um Disgaea sem chamar Disgaea, porque queremos usar o sistema de movimento e de criação de personagens do Phantom Brave. Portanto, vamos fazer aqui tipo um mashup entre estes dois jogos e não lhe vamos chamar Disgaea, porque as pessoas que gostam de Disgaea estão habituadas àquela estrutura de Disgaea. E pronto, e foi assim que surgiu o Makai Kingdom. E olha, eu comecei a jogá-lo e não sei bem porquê. Pronto. Mas é isso. Enfim, mais alguma coisa que tu queiras dizer antes de finalizarmos, Pedro? Não, acho que está tudo, Luís Carlos. Ok, então, bem, podem contar com algum brio, não é? No nosso tratamento dos videojogos em português. Já sabem, a melhor forma de nos apoiarem, caros ouvintes, é ainda www.patreon.com/n3cast e subscreverem, tornem-se patrons. O nosso tier básico são 3€ por mês. Faz uma diferença, é um bom incentivo para nós continuarmos a fazer isso. De resto, é sempre dinheiro que nos ajuda a pagar as contas do servidor, porque nós temos um servidor em www.n3.net. Também podem entrar em contato connosco usufruindo do correio que nós usamos nesse servidor, correio@n3.net, e ajuda-nos também a poder investir um pouquinho mais do nosso tempo aqui a fazer isto, incentiva-nos a fazer mais e melhor. E nós, em breve, uma coisa que eu conto fazer dentro do próximo mês é colocar algumas metas para dizer o tipo de coisas que nós podemos, o tipo de conteúdo que nós nos propomos a produzir a partir do momento em que ganhamos mais patrões. Portanto, já sabem, www.patreon.com/n3cast para nos apoiarem. Podem também apoiar-nos, claro, subscrevendo no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts e deixando uma análise. As análises, quanto mais estrelas, melhor. São sempre muito bem-vindas, ajudam o podcast a chegar a mais pessoas. E, claro, partilhem o podcast. Se vocês gostarem, façam um comentário e partilhem nas redes sociais. É tudo isso. Podem seguir-nos em @n3cast no Twitter. Procurem por n3.net no Facebook. E eu sou @Luís_Maga também no Twitter. Pedro, onde é que as pessoas podem encontrar nas redes sociais? Em Twitter, em @pixelpedro, e também tenho uma conta Facebook, em Pedro Magalhães, e eu também sou o gestor da nossa conta Facebook do N3Cast, em N3Net, onde eu vou publicando os casts mais recentes que fomos produzindo. E também, tal como o Twitter, o Facebook também é outra plataforma, à semelhança da nossa caixa de correio, onde nós podemos receber o vosso feedback para tornarmos este programa cada vez melhor para vós. E pronto, acho que é isso, está tudo dito. Muito obrigado, amigos e amigas do N3Cast, por nos acompanharem. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.